Que bom estarmos juntos para a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus no Reavivados por Sua Palavra. Hoje nós vamos ler Naum, capítulo 2. E eu gostaria de fazer uma oração com você para Deus nos dar sabedoria para compreender e também para praticar o que acabamos de ler. Tudo bem? Vamos juntos? Querido Pai, bondoso Deus, quero pedir a Tua sabedoria para entender a Tua Palavra e também para praticá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 2 de Naum, ele apresenta os temíveis e vitoriosos exércitos de Deus contra Nínive. Aliás, nós estamos vendo que todo o livro de Naum, ele fala sobre Nínive. Até um outro lado, porque o livro de Jonas fala de Nínive, Deus levando um homem, o homem vai, Jonas prega para Nínive, e os habitantes se convertem, se arrependem de seus pecados, mudam de atitude. E aqui na 1 nós temos então a ira de Deus sobre Nínive. Mas o que aconteceu? Bom, amanhã vamos dar uma olhada mais nisso e já adiantando alguma coisa, é que os habitantes de Nínive não permaneceram no seu arrependimento. Uma coisa é arrepender-se dos pecados, é pedir perdão a Deus, e a outra coisa é manter-se do lado de Deus. Vamos dar uma lida juntos no capítulo 2, desde o versículo 1, diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam, destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Para aí, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leozinhos, onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a sua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Bem, aqui nós vemos então a conquista de Nínive, que é anunciada e descrita nesses versículos. Esse capítulo prediz os acontecimentos que aconteceram no ano 612 a.C., quando os exércitos da Babilônia e dos Medos conquistaram a invencível Nínive. As 4 ordens a Nínive são irônicas, como as instruções de Elias aos profetas de Baal em 1 Reis 18, 27. Sabe, no versículo 3 aparece a cor vermelha, que era uma cor favorita dos guerreiros medos. Até suas espadas e escudos eram vermelhos. E descreve-se aqui, já no versículo 4 e 5, o estado da cidade durante o cerco. Os carros que corriam por toda parte, tentando afastar os invasores, né? Então, aqui nós temos uma cidade que voltou aos seus velhos hábitos e que perdeu a proteção de um Deus que estava interessado em salvá-la, interessado em transformá-la,
E quando falam cidades, envolve os reis, a liderança, envolve os habitantes de maneira geral. O versículo 6 do capítulo menciona, para a gente ler outra vez, diz: as comportas do rio se abrem e o palácio é destruído. O que seria isto? Bem, Deodoro menciona uma velha profecia de que a cidade nunca seria conquistada até que as comportas do rio se tornassem inimigas. Ele declara que durante o ataque o rio rompeu suas barrancas e destruiu os muros da cidade, 4,5 km. No verso 7 aparece a expressão aqui, cidade rainha. É uma expressão interessante. Alguns comentaristas acham que a cidade rainha aqui é um símbolo de Nínive. As servas que gemem como pombas e batem no peito, mencionadas também no versículo, são provavelmente as cidades dependentes de Nínive ou os habitantes da cidade. Depois, no versículo 9 e 10, então é mencionado o saque da cidade. A grande e rica cidade é reduzida a nada. Como a queda do seu poder e riqueza, Nínive é descrita aqui no versículo 10, de maneira patética, não é? O verso 10 então diz: há vacuidade, desolação, ruína, o coração derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto empalidece. Então, aquilo que era uma grande cidade, que era uma cidade praticamente intransponível, como já mencionamos aqui, ela acabou sendo destruída porque abandonou a Deus. Nínive, a cidade que era tão orgulhosa, que era forte, rica, independente de Deus, é reduzido a nada pelo Senhor dos Exércitos e nunca mais reinará. Sabe, isso aqui é muito forte porque mostra que nada nesse mundo durará para sempre. Há pessoas que creem que durarão para sempre. Nada nesse mundo durará para sempre e por isso é que nós precisamos nos apegar a Deus. Os bens materiais passarão. A fama pode até, teu nome pode até ficar escrito nos livros de história, mas nem todos se lembrarão de ti. E mesmo que se lembrem, a sua vida passará e você não saberá disto. Portanto, como tudo nesse mundo é passageiro, nós precisamos nos apegar àquele que é eterno, que é Deus. E se nos apegamos a Deus, quando Ele voltar em glória e majestade, Ele dará a vida eterna como um presente para aqueles que estão com Ele. Aqui nós aprendemos algumas coisas também. Primeiro, o capítulo fala de arrependimento. Depois, fala da destruição de Nínive, completa e final. Também menciona que Nínive devia ter uma confiança em Deus, confiar no Senhor, e que deveria haver um arrependimento nacional. Como os orgulhosos governantes de Nínive, Senaqueribe e Assurbanipal, um grande número de líderes arrogantes afirmaram que seus reinos durariam para sempre. Nabucodonosor, por exemplo, disse que duraria para sempre. Fez para si mesmo uma estátua inteiramente coberta de ouro, proclamando que seu reino não teria fim. Hitler declarou que seu terceiro Reich duraria 1000 anos, mas esse durou apenas 1000 dias. E trouxe enorme sofrimento e inúmeras mortes para o mundo. Khrushchev prometeu enterrar o cristianismo, mas em vez disso, foi enterrado em uma cova comum. As profecias de Naum sobre a destruição de Nínive e do poder assírio têm também uma aplicação secundária, descrevendo o fim de todos os reinos da terra, cidades, riquezas. Eles um dia ficarão devastados, destruídos, desolados por um período de 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20 fala sobre isso. É surpreendente como os homens confiam em alianças, confiam em poder militar, confiam em estratégias, mas não confiam em Deus. Tudo isso que exibe uma sensação de aparente segurança será destruído um dia. Muitos ignoram aquele que lhes deu a inteligência, que lhes deu a força para realizar grandes coisas. Precisamos confiar em Deus.
Quando os homens confiam em conquistas, em falsos deuses, em governos, força militar, riquezas ou tecnologia para alcançar paz e segurança, no lugar de Deus, então vem a advertência: a destruição virá sobre eles. A paz e a segurança são encontradas somente no Senhor, em Deus, o nosso Criador. Se o maior interesse por nós é o bem-estar, vamos lançar os nossos cuidados sobre outro? Não. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: confie em Deus. Vamos ler esse texto junto? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Pertinho ali da Bíblia, nós encontramos este livro da Palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5 e o verso 7. Diz assim: lançando sobre ele, está se referindo a Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, não precisamos temer. Agora, os que não confiarem no Senhor, os que se afastam dos caminhos de Deus, esses perecerão. Deus hoje nos chama para que possamos ser mais fiéis. Deus hoje nos chama para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus hoje nos chama para confiar neste Deus que cuida de nós, que está presente conosco, que dirige a nossa vida, que comanda tudo o que temos e somos. Vamos confiar nele? Vamos orar a ele? Eu quero orar por você. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela certeza de que Deus cuida de nós, que um dia virá a destruição para todo mal, pecado e imoralidade, mas a salvação para todos aqueles que em Ti se apegarem. Oramos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.